Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse nosso papo aqui. Essa vai ser a nossa segunda aula sobre pessoas aqui dentro do LS, na metodologia. E eu quero trazer para vocês hoje um pouquinho sobre a criação de cultura, que é uma palavra muito importante, entender a diferença entre cultura, o que é clima organizacional e a diferença entre os dois, como criar uma cultura de fato na empresa para pequena, né? Lembrando que tudo que eu trago aqui para vocês é com uma ótica da pequena empresa, a empresa que tem um funcionário, que tem dois, tem 5 funcionários, que pode ser aplicado, porque o assunto cultura é um assunto gigantesco, é um assunto muito grande. Eu tenho envolvido em vários projetos de cultura com grandes empresas, porque nossa parte de produtividade, ela geralmente é um pilar de cultura de muita empresa grande. Então a gente fez muito projeto atrelado à cultura, mudança de cultura, reforço de cultura, ou ruptura de cultura também. E assim, uma coisa que eu vejo muito diferente na grande para a pequena é cultura. Ponto. E vou explicar algumas coisas dessa diferença para vocês entenderem como colocar isso no seu dia a dia e na prática. Então, eu esqueci aqui. Não é hoje. Hoje é isso aqui, ó. Cultura. A gente está desenvolvendo como implementar cultura. Depois eu vou falar de equipes produtivas. Depois eu vou falar de liderança. Falar um pouquinho para vocês sobre você como líder do time. Vou falar sobre método ágil de trabalho, tutoria de pessoas. E nós vamos fazer uma live para todos os funcionários de vocês, tá? Exclusivo aqui para o LS. Então, depois dessa parte aqui, eu vou fazer uma live sobre produtividade e vou chamar todo mundo para aprender a ser produtivo. Então, eu vou falar com os teus funcionários aí sobre isso. Bem, quando a gente fala sobre cultura, a cultura é uma tríade também. Ela tem 3 grandes pilares. O primeiro pilar sempre vai ser o quê? As pessoas dentro da empresa, né? As pessoas elas têm suas competências, seus talentos, seus valores individuais. Então, essas pessoas juntas formam as equipes. E essas equipes juntas, elas fazem o quê? Elas começam a criar um modus operandi. Ela começa a criar uma forma de se comportar, uma forma de executar, uma forma de interagir com outras equipes. É tão forte isso que é comum você ver, às vezes, numa empresa, uma equipe que está tão forte, sei lá, pega a equipe do financeiro, essa equipe é tão forte, tão amiga, tão fechada, e tem outra equipe que é do comercial, que, putz, deveria ser todo mundo junto. E às vezes parece que uma equipe briga com a outra. Parece coisa de time de futebol, Palmeiras e Corinthians, sabe? Onde um vem aqui toda hora cutuca o outro. Por quê? A equipe ela pode criar a sua própria cultura interna. E essa cultura interna, o que acaba acontecendo é que um quer proteger o outro dentro dessa cultura. E aí, choques de cultura. Isso significa o quê? Liderança frouxa. O líder é frouxo, não conseguiu criar uma cultura para a empresa, e aí começou a ter um choque de culturas entre as áreas. E todo mundo tem os seus momentos de frouxidão, vamos dizer assim. Eu já passei por isso. Eu já fui frouxo nesse negócio de cultura lá atrás, e acaba acontecendo uma competição de um com os outros. Não tem jeito. E quando você junta, às vezes, duas empresas diferentes também, às vezes você quer criar uma parceria com um cara muito próximo teu, e você fala, cara, mas a cultura é muito diferente, e isso também dá outros problemas que você vai ver aí, que a gente vai poder enfrentar. E aí você tem a empresa. Então a empresa é um conjunto de equipes. E esse conjunto de equipes, ele basicamente, ele faz o quê? Ele faz todas essas equipes funcionando juntas, criarem um clima da empresa, o clima da organização. Essa empresa tem os seus valores que deveriam ser vividos dentro da cultura e a cultura da empresa como um todo que rege as regras de comportamento, de conduta, de relacionamento, de tomada de decisões e assim por diante. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de cultura, por que é importante cultura? Você fala assim, Christian, mas minha empresa tem 2 funcionários. Eu sou um médico, eu tenho a secretária e tenho a menina do financeiro. Para que eu vou precisar criar cultura na minha empresa? Olha só alguns dados. Primeiro, 38% dos funcionários, putz, e aqui essa pesquisa é da Hey Group, esqueci de botar a fonte aqui para vocês. 38% dos funcionários dizem que querem sair da empresa atual devido a uma cultura negativa da empresa e de achar que não se encaixam. Olha só que coisa, né? Ou seja, a cultura da empresa ela faz reter funcionários ou perder funcionários. Tanto que 65% dos funcionários dizem que a cultura é a chave para os caras ficarem no emprego. Ou seja, cultura retém pessoas ou demite pessoas, ou elas saem dentro da empresa. E vou te dizer uma coisa que você não vai acreditar. Cultura
em muitos casos, não em todos, mas na maioria, diria que 80% dos casos, é mais importante do que dinheiro. Ponto. A gente nunca foi a empresa que pagou melhor, mas o pessoal falou assim, cara, eu não quero ir de Santos para São Paulo, porque aqui é um ambiente legal de trabalho, um ambiente gostoso, as pessoas me ouvem, a gente interage, aqui é muito bacana. Eu sempre ouvi isso no meu time, sempre ouvi isso no meu time. Por quê? Porque a cultura era boa. A cultura que foi criada ali fazia com que esses caras quisessem ficar. Só saiu o cara que realmente recebeu aquela proposta de triplicar o salário dele, e aí, obviamente, ele foi aproveitar uma oportunidade e fez bem de aproveitar. Outra coisa, cultura forte aumenta engajamento. Se o cara está engajado, ele está comprando a empresa junto com você, ele é teu co-sócio dentro desse negócio. Ele está motivado, ele faz o negócio acontecer, ele quer realmente fazer o negócio fluir. Então, ele realmente faz a empresa acontecer quando tem uma cultura forte. E olha só, isso aqui é interessante, né? 49% dizem que a cultura é mais importante que o lugar. Porque às vezes tem um lugar feinho de trabalho. Às vezes tem um lugar que você fala, cara, eu tenho vergonha dos móveis aqui da empresa, dos meus funcionários. Mas, cara, isso às vezes é secundário. A cultura é mais importante do que o lugarzinho. E a tecnologia também não é tão importante que nem a cultura. Olha que louco que eu estou falando aqui. Por quê? Porque a tecnologia, ela não é percebida da mesma forma que o ambiente de trabalho é percebido. Então, isso muda o contexto. Entendendo isso, você tem que entender o seguinte: o seu papel como líder nesse caso. Você tem pessoas que têm competências individuais, certo? E aí você pega uma dessas pessoas, você colocou ele como gerente, como coordenador, como supervisor. Esse cara tem um estilo de liderança. O que é um estilo de liderança? Tem um cara que é mais permissivo, tem um cara que ele é mais colaborativo, tem um líder que é mais agressivo, tem um líder que é tóxico, tem um líder que é mais guiado por dados, que hoje eu chamo de líder data-driven, tem aquele líder que ele é mais analítico, aquele líder mais família. Você tem vários tipos de liderança. Então, de acordo com o tipo de liderança, esse estilo de liderança que eu tenho, ele cria um certo clima organizacional. E a gente vai ver o que é isso. E esse clima que a equipe está vivendo, ele faz o quê? Gerar um resultado ou perder o resultado. Olha só que coisa, também pesquisa do Hey Group. Falando o seguinte: 30% do resultado em performance é parte do clima organizacional, cara. Isso é muito forte. E ao redor de tudo isso tem uma cultura da empresa. Se a cultura não for muito forte, o clima organizacional se perde ao longo das equipes. Quando a cultura é forte, o clima ele tem a tendência de se manter muito mais estável com relação às equipes. Isso muda totalmente o nosso jogo. Vou dar um exemplo. Pegar, sei lá, da Tríade, por exemplo. A Tríade, ela tinha. A gente tinha áreas ali específicas. A gente tinha uma pessoa no comercial, diretor comercial, que era a Andressa, top, forte, uma cultura muito de colaboração, muito afiada. E a gente teve uma época que tinha um time de desenvolvimento, tinha uma área de tecnologia muito forte. E aquele cara de desenvolvimento, ele não era legal, ele era um bom. O erro que a gente comete, né? Você pega o teu melhor técnico e você transforma ele no líder das pessoas, porque você não tinha opção ali do grupo. E ele queria ser líder já estava um tempo na empresa e quer ser líder. Aí o que você faz? Você pega um bom técnico e você transforma num péssimo líder. Você perdeu o técnico e perdeu o líder também, que está fazendo só burrada. Cara, esse líder ele era tóxico. Ele era aquele líder mesquinho, que o cara chegava atrasado e a gente nunca cobrou horário na empresa e ele começou a cobrar do time dele. Por que você não chegou às 9? Chegou às 9h15, 15 minutos a menos de trabalho, fica 15 minutos depois. Então, assim, começou a se criar um clima muito diferenciado com relação a isso. E essas duas áreas se interagiam totalmente. Aí começou a acontecer o quê? Como o clima dessa equipe era tóxico, as pessoas que estavam nessa área de TI começaram a reportar para quem? Às vezes para a área comercial, direto. E aí, o diretor comercial dava direto os insights, faz isso, faz aquilo, outro, etc. E o pessoal vinha e fazia, gerando o quê? Conflito com a equipe. Imagina onde isso foi dar, na minha sala, obviamente. E aí você tem que lidar com isso, né? Enfim, resultado, esse diretor de tecnologia acabou sendo demitido e, obviamente, a gente contratou uma pessoa que se adequou à nossa cultura. Porque se você deixa o teu líder criar um clima ruim, ele vai devastar a tua equipe e as pessoas vão começar a sair da sua equipe. E isso é um negócio para você observar. Você fala, Christian, tem uma área aqui na empresa que, cara, as pessoas estão saindo. E não tem um porquê estão saindo. Eu vou te dizer, tem um porquê sim, chama-se liderança. Esse líder aí tem alguma coisa errada. Troca o líder que você vai ver como vai mudar as pessoas. E às vezes vale você ouvir.
Eu implementei um ritual na empresa quando o cara era demitido. E esse cara fazia o quê? Uma entrevista de demissão. E a gente perguntava para ele assim, bem, agora que você já saiu mesmo, você pode falar à vontade, o que estava errado na empresa? O que você viu que na tua área que você mudaria? O que o seu líder fez que você gostou e o que você não gostou? Cara, aí parecia a sessão de terapia. A galera abriu o jogo ali. Aí você descobriu um monte de coisa. Então, faça uma entrevista de demissão. Clima versus cultura organizacional. Então, olha só, a empresa tem crenças, tem valores, tem ideias que já estão ali governando essa empresa como um todo, né? Ideias do tipo assim, nossa qualidade é melhor, a gente tem um preço mais caro, já tem essas ideias dentro da empresa. Essas ideias, essas crenças, esses valores, eles regem como as pessoas estão se comportando. Então, olha só, a cultura, ela faz o quê? Ela define esse padrão de comportamento. Porque se eu defino quais são os valores, qual a missão, quais são os nossos posicionamentos, como que a gente se vê como empresa e como que o mercado vê a gente como empresa, e eu começo a doutrinar os meus funcionários para criar esta cultura, o que começa a acontecer? Eu crio uma cultura, estabeleço um padrão de operação dentro da empresa. E cultura não é fácil de alterar, e cultura não é fácil de criar também. Então, só quando ela é criada, ela gera uma personalidade. É aquela empresa que é uma personalidade. E sabe como você pode ver isso? Vai num restaurante. Aquele teu restaurante favorito. Cara, você sabe como aqueles garçons se comportam, você sabe como a comida daquele lugar é, você sabe como aquilo funciona. Tinha um restaurante lá em Santos chamado Paquito, super tradicional. E aí, tinha dois. Tem um Paquito que tem hoje também, que é outro super tradicional também. Cara, deixa eu te falar deste novo, do tradicional, que tá lá. Esse restaurante do Paquito, os caras dão até hoje o cardápio numa folhinha de papel. Ele dá uma folhinha de papel que ele escreveu na mão, tem os pratos e tem o preço. E ele te entrega aquilo ali. E o atendimento ali, ele é legal, mas ele não é aquele atendimento, ele é um atendimento jogado, mas é a melhor comida se você for em Santos. Você tem que ir no restaurante do Paquito, lá no centro da cidade. A cultura daquele lugar é assim. Uma vez o Paquito foi fazer, que o dono do restaurante é Paquito, ele foi fazer a festa na casa de um amigo nosso, e ele foi lá fazer frutos do mar, tal, caldeirada, etc. Cara, ele é assim, a cultura dele é assim, aquela cultura mais grossa, aquela direta, que não tem muito mimimi. Não, pega aí, pode pegar, esse tipo de coisa. Aí você vai em outro restaurante, que era do Paquito, que também tinha o mesmo nome, que era outro cara que já faleceu. Lá era diferente. Ele chegava na mesa, te abraçava, os garçons te abraçavam, conversavam horas, falavam com você. Era outro negócio. Por quê? A cultura desses restaurantes mostrava a personalidade dos donos e a personalidade daquele atendimento. E você deve ter um monte de exemplos que você sabe, que você vive na sua vida. E aí as pessoas fazem o quê? Elas começam a viver essa cultura de alguma forma. E essa cultura, ela é sentida por eles, ela é percebida. Então, se eu estou num ambiente mais agressivo, eu tenho um clima que eu me sinto ali naquele contexto, eu me sinto mais arredio, eu fico com medo, eu não quero me expor. Se eu estou num lugar onde você tem, por exemplo, pessoas super bem-humoradas, divertidas, que interagem, eu estou muito mais aberto a me expor. Então, a cultura, ela gera esse clima organizacional. Por quê? Os membros, olha só essa diferença, né? Eu não sei se está ficando claro para vocês. Então, a gente tem a cultura, que é o guarda-chuva, só que a cultura, ela gera um clima da empresa. Tanto que tem hoje um negócio chamado pesquisa de clima, que avalia o seguinte, como que os funcionários estão vivendo o clima da empresa neste momento, estão vivendo essa cultura organizacional nesse momento. Então, essa experiência que o funcionário está tendo, ela vai mudar. Esse clima da empresa, ele altera, isso é facinho de alterar. E olha que interessante, e uma das coisas que eu percebi fazendo grandes projetos para empresas aí de produtividade, que funciona para pequena também. Se eu tenho uma empresa, o cara chega lá e fala, Christian, temos 1000 funcionários aqui, precisamos mudar o clima de produtividade da empresa. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, cara, me dá uma equipe para eu mudar, não me dá uma empresa para eu mudar. Por que eu pego uma equipe? Porque aí eu estou falando de 4, 5, 6 pessoas, que é o mesmo contexto da empresa, pequena. Quando eu pego uma equipe e eu mudo aquela equipe, eu faço o quê? Primeiro, eu percebi como que eles percebem a cultura que está em volta deles. Segundo, se eu mudar o clima organizacional daquela equipe, eles estão muito mais predispostos a quê? A serem produtivos, a fazer aquilo que a gente está falando, concorda? Eles dando resultado, eles começam a influenciar outra equipe, que influencia outra equipe. Quando eu tenho várias equipes num clima organizacional diferente, que para mim é mais fácil de alterar,
Eu faço o quê? Influencio a cultura da empresa. Entende a diferença? E como que você muda esse clima, né? Você muda com o quê? Com novas pessoas, com nova liderança, com modelo de gestão, com sistemas. Isso muda totalmente como o clima é percebido pelas pessoas. Então, a cultura é a personalidade e o clima é o humor. Se você entender essa diferença, fala, cara, olha só, às vezes eu estou tentando mudar a cultura e é um negócio que está doído aqui, não está acontecendo. Então muda o clima, muda como aquela equipe está se comportando. Se comportou diferente, trabalha na cultura, porque aí você vai ter uma forma de influenciar aquela cultura de uma forma muito mais fácil. Tem dois caras que eles falam muito sobre essa questão de cultura e etc. Depois vocês podem procurar esses caras no Google, que é o Little e o Stringer. Eles falam o seguinte: tem 6 dimensões desse clima organizacional. E depois eu vou mostrar uma pesquisa com base nisso. A dimensão da flexibilidade, que é aquela coisa da autonomia, que eu vou falar para vocês em equipes produtivas. Se a equipe não for flexível, não tiver autonomia, cara, você está matando o teu time. Você é aquele cara que fica lá no relógio. Ah, horário, horário, horário. Você está estragando o seu time, está estragando a sua equipe. Outra coisa, o clima é definido por padrões. Quais são os padrões que aquela equipe tem? Pode ser os processos, podem ser sistemas, o que está colocando ali. Terceiro, responsabilidades. São claras, estão bem definidas, as funções, lembra que eu falei na aula passada? Estão claras para as pessoas, eles sabem o que fazer? Quarto, recompensa. Recompensa, gente, a gente tem que reconhecer as pessoas. Todo ser humano busca reconhecimento. Você busca reconhecimento. Às vezes eu falo aqui o seu nome no chat, você fala, caramba, ele falou meu nome no meio de tantos. Às vezes você está falando com o seu funcionário e você falou o nome dele, você reconheceu um bom trabalho, ele pode até não demonstrar, mas por dentro ele fala, pô, que legal que isso aconteceu. Nós, como seres humanos, buscamos reconhecimento. Simples. A gente sempre está em busca disso. Uns mais, um menos, mas todos buscam reconhecimento. Então a gente precisa reconhecer as pessoas. Quinta etapa, quinta dimensão, clareza. É impressionante a quantidade de equipes improdutivas pelo simples fato de terem as pessoas certas, os sistemas certos, os processos certos, mas não tem clareza dos próximos passos. Então não adianta ter nada disso. Se o líder não define o que fazer de fato, o próximo passo do que dá, como vai concluir aquele produto, aquele sistema. E o último, comprometimento. Quando eu tenho flexibilidade, padrões, responsabilidade, recompensa e clareza, as pessoas se comprometem entre elas. Eu gosto muito dessas dimensões definidas por esses dois caras aqui, porque eu acho que elas são realmente o que a pequena empresa vive e o que a grande empresa vive, porque tudo é pessoas, literalmente. E aí, olha só que interessante. O Hey Group fez uma pesquisa do seguinte: o que mais falta dentro das empresas, né? O que é o típico e o que é aquilo que às vezes fala assim, cara, tá mais baixo ou não tá tão baixo assim? Olha só que interessante. Aqui a gente tem que olhar por dois lados. A gente tem um negócio chamado gap. O que é o gap? É o que está faltando dentro das empresas. Então significa o seguinte: quanto maior o gap, pior. Então, olha só, a gente vê que existe um gap gigantesco aqui com relação a quê? Clareza. Ó. Não falei de clareza? Cara, clareza. Recompensa, outro gap gigantesco que a gente tem aqui também, que acaba não fazendo a coisa acontecer. Então, quando a gente vê esses gaps aqui, são os que fazem as equipes não performarem. Responsabilidade também é outro. Às vezes ali tá, quando você vê, putz, a equipe também não está conseguindo manter a responsabilidade. Tudo starta com clareza, simples assim. Bem, já expliquei clima, já expliquei cultura, já expliquei esses pontos. Vocês entenderam, gente? Ou ficou muito complicado? Deixa eu ver aqui algumas perguntas de vocês, se teve alguma. O Adilson perguntou, Hey Group, esse carinha que eu estava colocando, tá? Hey Group, essa é a fonte. Beleza, não teve nenhuma questão aqui. Então vamos lá, vamos falar de na pequena e média empresa, PME. Primeiro, cultura. Quem dá cultura para a empresa? É você que é o sócio, você que é o dono. Simples. Não vai me chamar ninguém para dar cultura na sua empresa. Nem o mentor, nem o consultor, nem os seus funcionários, é você. Porque a empresa é a tua cara. E se a empresa não tem a sua cara, a sua cultura, você cansa da empresa. E chega um momento que você já cansou da empresa e você perde o tesão por ela. Quando você vai falar, cara, eu não estou mais nem afim de fazer isso. E aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Bem confessada. Vocês sabem que eu vendi a empresa, né, a Tríade, alguns anos atrás, para a PNL. Um ano e meio atrás. E aí o que aconteceu? Cara, eles têm uma nova cultura.
eu fui adquirido. Então, o que aconteceu? Eles foram lá e falaram, ok, vocês agora são parte da gente. Então, eles tinham as rédeas das decisões, tudo. Eu, basicamente, fui para onde? Fui para o board e fiquei com um percentual muito pequenininho da empresa. E a cultura deles era muito diferente da nossa. Não que seja uma cultura ruim, muito pelo contrário, uma cultura muito boa, pessoas excepcionais, mas uma cultura muito diferente da cultura que era da Tríade. E aí começou a acontecer. Eu, Christian, perdi o tesão. E confesso para vocês que eu perdi o tesão. Por quê? Porque aquela cultura não era a minha cara. Aquela cultura não era eu. Aquela cultura, tinha coisas que eu não acreditava naquela cultura. Não que fossem erradas. Eu, Christian, apenas que não acreditava. Então, o que aconteceu? Eu me conectei com a empresa. Eu falei, cara, não dá mais, tal. Para mim, ok. Então, eu falei assim, ó, cheguei para eles e falei assim, seguinte, eu não posso vir aqui e colocar os meus padrões, a minha cultura, a minha visão, meus valores. Por quê? Porque aí eu vou estar interferindo no processo de vocês, obviamente, estão aí, estão fazendo. Então, eu vou dar a carta branca, cara. Faça o que vocês quiserem. E eles realmente tiveram total carta branca de fazer. E fizeram um trabalho interessante. Coisas que eu não concordava, outras que eu concordei. Enfim, mas chegou um ponto que eu falei, cara, tá muito diferente da cultura. E aí eu não quis mais. Então eu estou reassumindo aí a tríade de uma forma bem diferente, mas vou voltar à tríade do jeito que eu tinha antes, mas bem, não do jeito total como eu tinha antes, bem menor tal, e diferente. Mas por quê? Porque é um projeto que eu amo, que eu gosto, mas a cultura, sem ser a minha cara, estava desconstruindo aquilo que eu queria. E não porque fizeram errado ou porque eram incompetentes, muito pelo contrário, simplesmente porque a cultura, os valores eram diferentes do que eu acreditava. Só por isso. Ah, eu já vendi empresas antes, aliás, já vendi algumas minhas empresas antes. E aí, quando você tem uma aquisição total, que você se desconecta total da coisa, cara, acabou. O cara quiser fazer, fez. O cara comprou uma empresa de tecnologia lá atrás, a Blue Eagle, meu, eu nem sei o que eles fizeram com os produtos depois. Eu me desconectei total, até tinha um contrato de não competição. Então, isso acontece, né? Então, isso muda. Agora, quando a gente vem. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui de vocês. Teve. Como balancear flexibilidade e falta de controle? Cara, essa é uma boa pergunta, Ana. Eu vejo o seguinte: olha, quando você dá limites bem definidos, você dá mais autonomia para o time, você consegue entender um pouquinho mais esse balanceamento. Né? Porque olha só, eu posso dar, por exemplo, para o meu cara do financeiro, falar assim, cara, pode aprovar qualquer coisa até X mil reais, se tiver 3 orçamentos, e o orçamento, você viu que não tem nenhuma discrepância maior do que 5% aí do que o cara está querendo por mais barato aí. Então, assim, quando você pega e dá flexibilidade dentro desses limites, desses padrões, você literalmente consegue fazer o quê? Dar autonomia, que dá essa flexibilidade, e você ainda cria um pouco de controle. O que você não pode dizer é o seguinte, ó, vai lá e pode aprovar os orçamentos. Aí você perdeu o controle e você deu flexibilidade, o que gerou um problema para você. Pense que com um trabalho de brand bem alinhado, ajuda muito com a implantação da cultura. A Fabiana falou. Fabiana, vou te contar uma coisa. Toda vez que nós fomos fazer um programa de produtividade numa grande empresa, nós entramos com um trabalho de comunicação. A gente tinha o pessoal da Ego que fazia o endomarketing, eles eram especialistas nisso. Então, eles recheavam um endomarketing muito forte para comunicar, para reforçar, para criar mimos, tipo um mousepad com a cultura que a gente estava querendo implantar. Isso realmente fazia uma diferença. Como conseguir passar nossos ideais para a equipe? Valores e missão. É assim que você passa os ideais para a equipe, só dessa forma. Então, valores e missão, são as duas coisas. Como estou começando, tenho várias concepções. Estou com dificuldades de deixar a equipe ciente. Valores e missão. Reforça isso, valores e missão, valores e missão. Depois vai ter processos e aí você tem sistemas. Você fechou o ciclo, você passou tudo que você acredita para eles. Vamos voltar. Já respondi aqui vocês. Clima. Então, o clima, já falei, ele muda de acordo com a liderança. E se você tem um clima tóxico, o resultado vai ser ruim. Se você tem um clima bom, você tem um clima bom. Agora, não pode ter um clima frouxo. O clima frouxo é o clima laissez-faire, como dizem os franceses, que deixa lá, vai rolando. E aí, sabe o que acontece? O resultado não aparece. O resultado não aparece porque você é o culpado. Então, olha no espelho. Eu não estou tendo resultados, eu sou o culpado. O que eu posso fazer para mudar? E a primeira coisa que você tem que fazer é não apertar demais, nem afrouxar demais. É o caminho do meio. O caminho do meio é a melhor forma de você fazer. Você precisa questionar, avaliar e repensar o que você está fazendo com relação a isso.
Então, na pequena e média empresa, o que eu vou dizer para vocês na criação de cultura? E aí, me perdoem o pessoal de RH que estiver aqui, eu estou tirando realmente algumas coisas que as grandes empresas têm de cultura, mas eu estou colocando o que é prático para a pequena fazer. Então, olha só, e aí vai responder a tua pergunta também, Samara. Primeiro, já falei, missão, valores. Valores, cara, valores é a coisa mais importante. Se você não tiver 3, 4 valores muito bem definidos, exemplificados e vividos na empresa, você não vai criar cultura. Outra coisa que cria cultura, rituais. Alguma coisa que eu faço, e vou dar alguns exemplos de rituais para vocês. Uma coisa que eu faço que a equipe vive esses valores e reconhece isso. Terceiro, reforço sobre os valores, sobre o bom trabalho, sobre os rituais que estão acontecendo, sobre as metas, e isso gera reconhecimento. Você reforça a boa atitude e reconhece no outro lado. Reforço, reconheço, reforço, reconheço. E para isso, eu treino a equipe constantemente. Então vamos lá, rituais. Vou dar alguns exemplos de rituais que eu implantei em empresas minhas, que eu tinha total liberdade de fazer o que eu queria. Teve outros, mas primeira coisa é o seguinte: aniversariante do mês. A gente fazia o quê? Todo mês a gente pegava os aniversariantes do mês e fazíamos uma festa para todos os aniversariantes do mês. Então tinha lá um dia específico, geralmente na terceira semana, sexta-feira, juntava todo mundo, se fazia uma baita festa, tal, não sei o quê, a empresa bancava isso. E teve vezes depois que, quando a gente não tinha isso, e tinha funcionários meus que foram para uma outra empresa, minha também, que não tinha isso, que eu tinha sócio, uma coisa que a gente não tinha implantado, eles próprios se organizaram e faziam essa cultura e dividiam o valor entre eles. E aí eu falei, cara, ótimo, ritual está criado, cultura está criada. Outra coisa que a gente fazia, zero extra. O que era isso? O reconhecimento por 0 hora extra. Então, quando não tinha hora extra dentro daquela equipe, quando a gente conseguia bater as metas de entregas, a gente fazia algum tipo de premiação, que podia ser assim, ó, como teve o 0 extra, batemos o 0 extra do mês, a gente dava, às vezes, ingresso de cinema para todos os funcionários, ou, às vezes, para a família. A gente dava pequenos mimos, às vezes, sabe, caixinha de chocolate, panetone no meio do nada, às vezes, mas não é nem Natal, pô, mas dava um panetone em julho para os caras, sabe? A gente fazia pequenos mimos assim, quando fazia um 0 extra para reconhecer. Uma coisa que a gente fazia com relação a 0 extra também que era importante, a gente tentava levar alguma coisa para a família. Uma vez, acho que eu já tenho aqui o nosso porta-retratos. A gente fez um porta-retratos para eles levarem para casa e colocarem a família e colocar o seguinte: menos tempo no trabalho, mais tempo com quem é importante. A gente colocou isso num porta-retratos, demos para os funcionários sem o nosso logo, sem nada, para ele poder botar na sala. E, cara, os caras colocavam foto da família deles. Isso foi do cacete, o pessoal adorou esse negócio. Outro ritual, reunião de planejamento semanal com o time, que eu vou ensinar vocês quando eu falar de equipes produtivas. A gente fazia toda sexta-feira, 20, 30 minutos, planejava a semana e tocava o que ia fazer. Outro ritual, kickoff de projeto. Você pode fazer na sua empresa. E todos aqui eu estou falando aqui para você fazer. Mas kickoff de projeto você é uma empresa de arquitetura, você é uma empresa que vai lançar um projeto, vai fazer uma grande compra, uma grande venda, junta o time e faz o que é o projeto, o nosso objetivo, datas, etc, etc, um alinhamento com o time. Essa reunião de kickoff, às vezes a gente tinha bolo, a gente tinha comidinhas lá especiais, porque a gente sabia que era um processo importante, era um marco importante do processo. Outra coisa que a gente fazia, Friday Learning. O que era o Friday Learning? Era, geralmente, a sexta-feira, a gente deixava para o pessoal fazer curso. Cara, para a sexta-feira, depois do almoço, você vai ficar aqui dentro da empresa, mas você vai usar o seu tempo para aprender alguma coisa. Faz um curso online, faz o seu curso da faculdade, lê um livro. Você está dispensado de trabalho, mas eu quero que você fique aqui aprendendo alguma coisa. A gente fazia isso. E a gente fazia o troca-troca. O que era o troca-troca? O cara podia comprar livros ilimitados. Geralmente, nas minhas empresas que eu colocava, tinha 100% do controle, eu fazia o cara assim, cara, você pode comprar livro adoidado. Acabou esse livro, pode comprar outro, pode comprar outro, pode comprar outro. Não importa, a gente vai comprar livros para você. Desde que você faça um troca-troca. Você compra o livro, lê o livro e você vai trocar esse livro com alguém com experiência. Então, a gente fazia ele fazer uma apresentação, às vezes de 20, 30 minutos, e falar para as pessoas sobre o que aprendeu no livro. Ou simplesmente trocar o conhecimento sobre aquilo. Isso também funcionava bastante, mas infelizmente muitos não usavam. Então esse era um programa aqui que eu queria forçar a barra, porque eu gosto de ler, queria que todo mundo lesse, mas muitos deles sabiam que podiam usar o bônus e acabavam não comprando. Enfim, funcionava como outras equipes. Reconhecimento. Então, olha só, criei rituais, beleza? Tenho que criar reconhecimento para eles. Como você vai fazer isso? Primeiro, você tem que reconhecer, não do nada. Legal que você fez isso. Você tem que reconhecer aquelas coisas que realmente geraram valor para a empresa, que viveram os valores da empresa. É isso que você tem que fazer.
Então você tem que definir as suas metas, os seus indicadores, seus processos, sistemas, e você reconhece quando o cara bate uma meta, atende um KPI, vive um valor dentro da empresa. Isso é importante. Outra coisa, reconheça em público. Critique no privado, dê feedbacks no privado, dê bronca no privado, nunca em reunião, mas você valide em público. E eu falo isso para mim mesmo porque é uma coisa que eu esqueço. Então, assim, é em público, cara. Você chega no meio da reunião, queria parabenizar aqui o João pelo bom trabalho que você tem feito, vi essa atitude que você tomou com o cliente, excepcional. Pessoal, uma salva de palmas para ele aqui. Ah, acabou. Só isso. Os outros que não fizeram, falam assim, caramba, eu vou fazer também. Claro que os caras vão falar o seguinte, nem foi tudo isso, mas já serviu para os caras. Outra coisa, vale a pena você vê o McDonald's, que o McDonald's coloca o funcionário do mês. Cara, os caras adoram ser o funcionário do mês. O meu filho Gabriel teve uma experiência aqui nos Estados Unidos, ele trabalhou na GNC, que é uma empresa que vendia vitaminas e tudo mais. E um dia ele foi, ele virou o caixa do mês, um negócio assim, cuidava lá do caixa dos clientes. Cara, ele chegou aqui em casa todo feliz, mas todo feliz. Olha só, fui reconhecido, fiz um bom trabalho, estou lá, o meu nome está lá no caixa do mês. Falei, cara, legal. Às vezes, se botar um quadro, botar na intranet da empresa, no mural, tanto faz. Reconhecer a pessoa é uma coisa bacana. E outra, quando você reconhecer, faz. Olha que coisa que. Cara, isso aqui, eu tive um sócio que faleceu, que era o Alfredo, mas ele me deu esse ensinamento. Eu falei, cara, sábio isso. Ele assim, Christian, quando você reconhecer o cara, faz ele levar isso para a família dele. Faz uma cartinha, fala, ô João, parabéns pelo bom trabalho, manda e-mail para o cara, que ele possa mostrar para a esposa, para os filhos. Eu vejo isso no meu sogro trabalha no metrô. E toda vez que ele recebe um reconhecimento, ele vai lá e fala, ele para o almoço, no ritual dele lá, ele fala, deixa eu ler isso aqui para vocês que meu chefe falou. Ele fala, Valdomiro, parabéns pelo seu trabalho, assim, assim, assado. Ele, ele ri. Cara, eu acho aquilo, eu falo, cara, olha o poder do reconhecimento para a família, né? É importante isso, é legal isso. E a pessoa se sente valorizada, reforça a confiança no líder e automaticamente reforça aí com a família o trabalho que ele está fazendo. Treinamento. Cara, você tem que dar treinamento. Da tua empresa, você tem que ou gravar, ou botar alguém de sombra com o cara para treinar ele. Eu já te falei, grava uma vez, que aí você vai ter esse treinamento para sempre com o seu time. O livro infinito é uma forma de treinar também. E você tem hoje uma infinidade de cursos online que você pode dar para o cara. E o Udemy, eu gosto da Udemy, cara. O Udemy tem curso de tudo, não são caros, e o cara fica feliz pra cacete. EDX, Coursera, cara, tem muito lugar para você dar curso para os seus funcionários. Muito lugar. Então, trabalhe com isso. Eu que entrei na área de treinamento, há muito tempo atrás, né, eu já dava treinamento na área de tecnologia. A gente era um centro de suporte oficial, um centro de treinamento da Microsoft. Então a gente treinava as pessoas. Mas sabe, posso te dizer, por que a gente fez o centro de treinamento? Porque era uma forma de eu treinar meus próprios funcionários. Ia ter um curso lá de, sei lá, servidor Windows. A gente botava meu funcionário lá, ele aprendia aquilo, ele adorava aquilo. E aquilo realmente, cara, ele dava valor. Ele entendia que aquilo era importante para ele na empresa estar aprendendo. Os caras adoram isso. Né? Então, dê isso para o seu funcionário. Aí tem líder que é mesquinho e fala o seguinte: ele vira e fala assim, cara, mas eu vou pagar o curso pro cara e ele sai da empresa. Essa é a vida, cara. O conhecimento é assim. E eu penso o seguinte: a lei do karma. O que você fez de bom para um, volta depois para você. Então faça sem pensar. Dê para o cara o curso, paga para ele o curso. Ele sair depois de um mês, ok, a decisão dele, a honestidade dele, você não tem a ver com isso. O seu papel foi feito, a empresa viu o que você fez, a empresa viu o reconhecimento, e é isso, esse caráter ele pesa. Então, é assim, faz sem coisa. Outra coisa que eu gostava de fazer também, eu vi uma mensagem aqui, acho que deixa eu ver, quem foi que colocou? Quando eu recebo um feedback positivo, foi a Ana. Quando eu recebo um feedback positivo, compartilho com toda a equipe. Quando recebemos documentos dos alunos adiantados, comemoramos a equipe toda, independente de quem atende o aluno na época. Valorizei como uma conquista de todos. Olha que legal. Isso aí, Ana. Sabe o que eu fazia? Quando a gente fazia evento ou tinha curso online, etc., e vocês, os clientes, mandavam, por exemplo, feedbacks para a gente, cara, que curso incrível, fantástico, foi uma experiência do cacete. Eu pegava aquilo e eu compartilhava na reunião com os caras. Eu posso até tentar achar aqui a apresentação desses feedbacks. E eu falei para eles, gente, isso é viver o nosso propósito, isso é viver os nossos valores. E eu levava na reunião, o pessoal ficava todo orgulhoso. Eu falei, não sou eu que dei um curso top. Eu só fui lá e falei meia hora, 40 minutos, uma hora. Vocês prepararam a plataforma, a reunião, os slides, vocês fizeram todo o restante.
Eu sozinho ali não ia dar andorinha. Então, isso faz uma coisa que, putz, ajuda pra cacete. E você como líder? O teu papel como sócio, como o dono do negócio? Primeiro, reforçar com seus gerentes, com seus coordenadores, com seus funcionários. Você tem que ser um evangelizador. Olha pro cara, pô, legal, esse é o nosso valor de tal coisa. Tem que ficar até chato para isso. Os caras têm que dar risada de você e falar dos valores, mas vai entrar na cabeça deles uma hora. Sabe, tipo filho, que você fala, não põe, sei lá, lava a mão antes de comer, lava a mão antes de comer, lava a mão antes de comer, que você fala tanto que uma hora ele faz isso natural. É a mesma coisa com seus funcionários. Outra coisa, marca na agenda as coisas para não esquecer. O que é marcar na agenda? Os rituais, feedbacks, reconhecimento. Eu era esquecidinho. Eu tinha um problema muito grande com reconhecimento. Eu não vou dizer que ainda não tenho também. Mas às vezes o que eu fazia? Como eu esquecia, cara, eu marcava às vezes num caderno, olha, o João fez tal coisa, o Coisinho fez tal coisa, depois eu passei isso pro note. Porque aí eu conseguia dar feedbacks pontuais pro cara, reconhecer o cara. Ô, fulano, cara, olha só, de um dia 10, cara, você fez um negócio tão legal que eu adorei, foi isso com esse cliente, porra, parabéns. Os caras ficavam impressionados, caramba, como você sabia isso? Eu anotava no note, lia isso, chamava o funcionário para reunião. Aí era só lembrar dos fatos. Isso muda a vida. Outra coisa, dê o exemplo. Se você está falando para os caras que tem que ter, por exemplo, qualidade, e você faz um trabalho capenga, cara, você já matou a cultura e você está piorando o teu clima. Então, se você não for para dar o exemplo, cara, nem aparece na empresa. Tá de mau humor hoje, cara, nem vai, para não criar um clima ruim. Você tem que dar um exemplo para o seu time. Tem que dar um exemplo para o seu cliente, tem que dar um exemplo de atendimento, tem que dar um exemplo de ética. Se você não fizer isso, cara, seus funcionários. Aí, tem cara que fala o seguinte: eu tenho um amigo que ele tem uma empresa e o cara não é lá dos mais éticos. Ele é aquele cara que dá bola, ele faz contratos grandes, tá? Então ele às vezes dá bola para os caras para ganhar um contrato. Enfim, é um cara que a gente não tem muito contato hoje, mas estudou comigo na escola, tal, ele montou uma empresa, tal, enfim, se deu bem, mas nessa base aí. Aí eu não tenho muitos anos, ele veio para mim e falou assim, cara, os meus funcionários estão me roubando. Meus funcionários estão me roubando, eu queria botar um sistema lá para não ser roubado, não sei o quê. Aí eu não falei, mas eu fiquei pensando, falei, cara, é simples. Todo mundo sabe que você paga a bola para os outros, né? Ou seja, você está roubando, literalmente, nesse momento. Está roubando da empresa que é o teu cliente, em função de um cara lá. Você está pagando para o cara para ele ganhar, para ele te dar o trabalho. Então você já é um ladrão e você quer cobrar dos outros que não sejam ladrões também. Eu pensei, mas eu não falei. Eu falei, cara, no teu caso aqui, eu falei para ele, você tem que mudar a sua cultura da empresa. O recado não caiu, a ficha não caiu, eu também não quis entrar em discussão, porque eu não queria nem me envolver no trabalho, fazer nenhum projeto para ele, porque realmente não estava dentro dos meus valores. E também eu não queria entrar ali em grande discussão com ele, que eu tinha mais coisa para fazer. Então, assim, pensa nisso, pensa nisso. Se você dá o exemplo, você pode cobrar o exemplo. E se o cara não fizer, você tem que demitir o cara. O cara violou os valores, violou a cultura, violou o clima. O que você está fazendo com esse cara? Eu sei que você tem medo de demitir. Nós, como empreendedores, a gente tem medo de demitir as pessoas. A gente olha e fala, cara, eu não consigo demitir esse cara. Tem que se preparar psicologicamente para fazer isso. Mas você tem que fazer. A demissão é uma benção, porque quando você demite um cara que está, ele está lá e está estragando o clima, está estragando a cultura. Os outros funcionários veem que esse cara está lá. Sabe o que eles pensam? Ele faz tudo isso e meu chefe nem vê. Então não vou me dedicar mais. O comprometimento cai, o engajamento cai, a produtividade cai se você deixar essa maçã podre dentro do cesto. O que você tem que fazer? Retira essa maçã o mais breve possível. Tenha coragem, a tua empresa, o teu dinheiro, o teu resultado. A pergunta que eu te faço é: até quando você vai perder resultado porque você não tem coragem de demitir as pessoas erradas na sua empresa? Então, resumindo um passo a passo aqui do que a gente falou. Primeiro, você tem que preparar uma apresentação de cultura para você mesmo. Então, o que é legal? Escreve os valores, dá exemplos de situações. Olha, a gente criou um valor aqui de, sei lá, de a escola de novo. Literalmente, a escola de novo. Os caras ligam esse horário, porque é o horário que pega os pais aqui. E quando você pega e você escreve essa cultura para você e você coloca o exemplo do valor, tipo, sei lá, um valor teu pode ser viver aquilo que falamos. Esse era um valor da tríade. Aí eu tinha lá o exemplo. Quer ver aquilo que falamos? Planejar a sua semana toda sexta-feira. Chegar de manhã, priorizar o seu dia com o Neotríade. Lutar para você ter qualidade de vida e não ter hora extras. Ter hobbies, ter lazer, ter família dentro da sua vida. Ter qualidade.
Cara, isso é um exemplo de valor. Então, ou seja, eu tinha o valor e tinha assim, como que a gente vive esse valor aqui dentro? Se fizer essas duas coisas, acabou. Outra coisa, define os rituais na empresa. Como vai ser o happy hour dos aniversariantes? Vai lá e puf, define. Uma coisa que eu fazia também, que eu gostava de fazer, eu dava o dia de aniversário para as pessoas como presente. Era o dia que ele não precisava trabalhar, porque aquele dia era tão importante que ele devia gastar com o que era importante para ele. Um dia para mim não ia fazer a menor diferença, mas para aquele cara fazia diferença como um todo. Então dê o dia de aniversário para o cara. Outra coisa, o cara fez um valor, atuou, trabalhou, deu exemplo, fez uma coisa do cacete, o que você faz? Reconhece isso nessa apresentação, dá como exemplo também. Mostre como as pessoas vão ser reconhecidas pelo que eles estão fazendo, pelas metas, pelos indicadores, pelos valores que eles vão estar desenvolvendo. E o que você faz? Treina os caras e reforça isso todo santo mês. Se você fizer uma reunião de cultura por mês, reforçando, dando exemplo, reconhecendo, etc., cara, você já mudou o jogo. Pode ser, inclusive, um ritual seu, ritual de cultura. E você vai lá e coloca essa apresentação, esses novos exemplos, esses reconhecimentos, premia as pessoas, entrega alguma coisa, você muda o teu jogo. Literalmente. Tarefa de casa para vocês fazerem com relação à cultura e o que eu falei antes de pessoas, né? Já tinha dado também outras lições. Primeiro, se você não viu ainda, vê as aulas, eu sei que tem gente que entrou agora, mas dá uma olhadinha nas aulas sobre valores, missão, a parte inicial do LS, onde eu falei um pouquinho sobre essa identidade da empresa. Depois, cria uma apresentação de cultura, contendo o quê? Valores, rituais, reforço, reconhecimento, treinamento. Com emissão também. Depois você vai fazer, imprime um livrinho de cultura, um bookzinho, pra você entregar para as pessoas. É legal quando você entrega isso. Pega um cara aí para fazer um livrinho da sua cultura. Pode ser um livro pequenininho. E aí você dá para os caras, na reunião, que você vai explicar essa cultura. Isso é bacana também. E já agenda e marca os rituais com esse time. Pessoal, vamos começar a festa dos aniversariantes semana que vem. Já marca, dia tal, marca e deixa alguém responsável por isso. Quem vai cuidar da festa dos aniversariantes? Você, João. Quem vai cuidar de tal coisa? Você, Maria. Dê os nomes para as pessoas. Isso reforça a cultura dentro do time. Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, falando sobre cultura. Lembrando que o nosso próximo papo vai ser sobre equipes produtivas. Eu estou dando um tempo para vocês fazerem isso aqui. Espero que vocês façam. Gente, brigadão para vocês. A gente se vê na próxima aula sobre equipes produtivas. Até mais.